exatamente o que é o MDR, Wagner. Vamos voltar alguns pontos atrás. Hoje, a gente conhece popularmente dito o antivírus. Todo mundo aqui deveria ou usa o antivírus na sua máquina, pode ser pessoal ou na empresa. A gente evoluiu o antivírus, ele foi para o endpoint. Então, o endpoint ele começou a fazer o quê, Wagner? Bloquear site, bloquear pendrive na máquina, bloqueio de aplicação, você não pode jogar no seu computador, por exemplo. Então, a gente evoluiu o antivírus para o endpoint, você controla as suas máquinas. E aí, o endpoint ele evoluiu para o EDR. E aí que vai entrar aqui exatamente uma outra página que eu vou apresentar para vocês. O que é o EDR, Wagner? O EDR, ele é literalmente uma solução que, além de manipular ali, em conseguir enxergar se é um vírus na sua máquina ou não, detectar se aquele vírus fez alguns acessos na sua máquina que não deveria. Olha que interessante. O que é o EDR, Wagner? Então, o seu antivírus ele é um cara crachá, que eu costumo dizer. Ele tem a base de vacinas, por isso que a gente sempre fala para manter o antivírus atualizado, e ele tem exatamente um vírus. Se ele baixar o vírus, se vocês baixarem o vírus para a máquina de vocês, vai ser bloqueado. Legal. Quando a gente fala de ameaças avançadas, eu sou um hacker. Para fazer aquele ransomware lá que parou um atento, por exemplo, eu não vou fazer um vírus desse. Eu vou fazer um quê? Um vírus avançado para vocês. E o que eu vou fazer nesse vírus? Olha esse exemplo aqui que interessante. Eu mandei um documento, tá? E ele abriu o Word. Olha que interessante. Tudo normal. Eu mandei um documento, vamos supor aqui, tá? Hipoteticamente, estou tentando hackear o Thiago. Eu mandei para o Thiago um documento Word escrito: Thiago, resumo da nossa ata de reunião de hoje. Pensando aqui que um atacante descobriu que a gente fez uma reunião, tá? Um hacker. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um documento para ele. Esse documento vai passar pelo antivírus achando que não tem vírus nenhum, porque eu não deixei nenhum vírus lá dentro. Mas esse arquivo tem algumas conexões que eu consigo fazer através de script e várias outras técnicas. E olha que interessante. Para o Thiago, só vai abrir o Word. E ele vai ver o documento perfeitamente, sem problema nenhum. Mas eu fiz o quê? Eu fiz com que ele fizesse alterações em arquivos e registros da máquina. Eu fiz aquele documento singelo que eu mandei para o Thiago, abrir o PowerShell da Microsoft, executar comandos, olha isso aqui, ler documentos. Eu faço comunicações de IP para vários outros lugares também, tá? E eu vou fazendo tudo isso dentro da sua máquina sem você perceber. Então, olha que interessante. O EDR, ele faz o que agora para mim? Ele identifica, eu detecto esse tipo de anomalia e eu consigo responder, tá? Eu consigo vir aqui e bloquear o processo, apagar o documento que fez malicioso, tomar ações sobre isso. Então, a gente teve o antivírus, a gente teve o endpoint, agora eu tenho o EDR. Ah, Wagner, o antivírus, ele então é uma falha? Não, gente, o antivírus tem que existir, o antivírus é sempre baseado em assinatura, sempre. Então, primordialmente, você vai ter o antivírus. O EDR é uma funcionalidade a mais que vai vir incorporado ao endpoint ali, seu antivírus, que vai trazer essa visibilidade e que você consegue automatizar respostas para isso. O EDR é Endpoint Detect and Response. Então, a gente ficou aqui na mesma página. Temos o antivírus, desculpa, o endpoint e o EDR. E isso aqui, gente, isso aqui às vezes, eu até posso fazer assim, tá? Eu mando para o Thiago, eu falo daqui 3 segundos que eu sou um vírus para o seu antivírus, o antivírus vai bloquear e eu vou dormir super feliz. Se eu sou o gerente de o CISO lá, o gerente de segurança. Por quê? O antivírus bloqueou. Mas o antivírus, ele não enxerga essas conexões. Essas conexões a gente consegue trazer muito mais com o EDR, né? E principalmente quando a gente for tomar ações, a gente trabalhar muito a parte de resposta a esse tipo de incidente. Isso aqui, gente, sabe por que eles fazem isso no ambiente hoje atual? Para se manterem persistentes. Por quê? Se você colocar um antivírus, fizer uma varredura e ele localizar alguma coisa maliciosa, ele vai vir aqui e vai apagar. Se ele vier aqui, vai apagar também. Se vier aqui, também vai apagar. Então, o que a gente vai fazer? Se tornar persistente no seu ambiente, que a gente chama as ameaças avançadas hoje de APTs, Advanced Persistent Threats, que são ameaças persistentes avançadas. Elas querem fazer o quê só? Continuar no seu ambiente, para conhecer sua estrutura de rede, fazer escalação de privilégio,
para que eu saiba quem são as contas administradoras. Então é isso que a gente vai trazer quando a gente fala muito de app. Legal, Wagner. Dito isso, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Vocês já sabem o que é o antivírus, vocês já sabem o que é o endpoint, a evolução e o EDR. Wagner, o que seria o MDR então? O MDR hoje, ele faz pela Sophos, é um serviço que a própria Sophos vai fazer o quê? Tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Ele vai fazer investigação do que está acontecendo, ele vai mostrar para vocês o que aconteceu, vai remediar aquilo, vai corrigir o que foi feito por uma ameaça avançada e vai falar para você, olha, foi isso, aconteceu isso, foi remediado assim e as recomendações. Então, a Sophos vai monitorar agora 24 horas por 7 dias, 24 por 7, tudo que estiver acontecendo, que estiver conectado dentro do seu MDR. Eu tenho um tempo médio de 38 minutos para fazer uma resposta à ameaça. E olha que interessante, eu abri aquilo lá tudo, hoje eu não teria condições, conhecendo de cibersegurança, em responder uma ameaça daquela complexidade em 38 minutos. Por quê? Porque eu teria que investigar, eu ia ter que entender mais a fundo, ver as conexões, usar outras ferramentas para fazer toda uma parte de engenharia reversa. Então, eu demoraria pelo menos, sendo um expert em cyber, e dependendo da ameaça, né, e do que eu tenha, uns 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas, um mês. Essas ameaças geralmente ficam quase um ano dentro da empresa, tá? Esse tipo de ameaça avançada. A gente responde a incidentes, e a gente tem, obviamente, um retorno, um ROI, né? Foi o que eu falei para vocês lá, né? Quanto custa a sua empresa parada ou se sua empresa receber um tipo de ataque. Então, a gente tem um ROI justificado e a gente consegue apresentar isso. Então, olha que interessante. De um antivírus convencional, a gente evoluiu para o MDR. E o MDR agora vai conseguir enxergar o que está acontecendo no nosso ambiente e vai conseguir tomar ações e responder àqueles tipos de ameaça. Tá? De que maneira, Wagner? Eu vou coletar vários dados. O MDR da Sophos ele vai fazer coleta do endpoint que você pode ter. Pode ser Sophos, pode ser outro. Depois a gente vai comentar sobre isso. Do firewall, de conexões de e-mail, de nuvem, de NDR, se for detector, se você tiver um Network Detection and Response, por exemplo. Identidades, redes e backups. Coletou tudo isso, a Sophos ela cria o quê? Ela vai criar um data lake dela. Ela vai ter uma base de informações para ela tomar algumas atitudes, tomar algumas ações e remediar alguns casos que acontecem. A gente vai coletar, contextualizar e correlacionar. Ah, Wagner, mas um CIEM faz isso. O CIEM hoje, isso é uma pergunta muito importante para a gente trazer aqui na pauta. O CIEM hoje é uma solução que ele correlaciona os eventos e mostra para você de uma maneira muito mais agnóstica. Olha, Wagner, o seu antivírus fez isso, o seu firewall fez isso, o seu servidor reportou isso e seu switch reportou isso. Alguma coisa está acontecendo no seu ambiente. Porque ele vai correlacionar os eventos que você está mandando para o seu CIEM. O CIEM é uma solução que você correlaciona dados numa plataforma só. Para você tomar uma ação, muitos dos CIEMs hoje têm alguns tipos de strings ou scripts que você consegue fazer, mas não a ponto de reverter, por exemplo, um documento, um dado específico, ou bloquear chaves e coisas do tipo, tá? Deletar chaves. Então, o CIEM ele é uma plataforma de apoio para tomada de decisões e incident response, tá? O MDR não. Quando a gente fala do MDR aqui, você tem essa contextualização, parece com o CIEM, mas no final das contas, o que que a gente quer, Wagner? A gente quer identificar a causa raiz, a gente quer fazer as proteções e brechas, principalmente fazer o que, Wagner? Incident response, responder àquela ameaça. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de MDR, que ele não é um CIEM, ele é um serviço que responde a ameaças baseado nas correlações e integrações que a gente faz e recebe dentro da nossa plataforma. E isso 24 por 7. Tá? Todo momento ele está monitorando isso. E, como eu falei para vocês, olha que interessante. O tempo médio de uma detecção e uma resposta, porque isso aqui é importante. Eu posso detectar rápido. Em 2 minutos eu posso identificar que eu estou recebendo um ataque. Mas se eu conseguir responder e remediar em poucos minutos, excelente.
Por quê? Se for uma ameaça avançada, você vai mitigar que ela se propague na sua empresa. A gente sabe que muitas ameaças avançadas fazem o quê? Movimento lateral. Baixei na máquina do Thiago um vírus, a máquina do Thiago vai automaticamente tentar fazer o quê? Ver se tem alguma outra máquina na rede e mandar esses documentos para essa máquina, que estão do lado, tá? E assim por diante até chegar na empresa toda. Então, se eu conseguir remediar o mais rápido possível, eu estou remediando que essa ameaça se tornou persistente no meu ambiente. Tá? E a gente tem a parte de trabalhar só com soluções da Sophos, que isso é muito interessante, porque eu consigo ter tanto a parte de MDR, como também toda a parte de Firewall incluso, parte de e-mail, parte de é, proteção em nuvem, parte de AP, suítes que a gente pode integrar. Então, a gente tem vários componentes da própria Sophos que eu consigo fazer a integração e ter uma console única para quê? Para que eu consiga enxergar tudo isso. E eu otimize também o meu tempo de gerenciamento. Geralmente, esse tipo de serviço também vem acompanhado junto com o parceiro. Então, a gente está aqui com a Deserve, por exemplo, o time do Thiago também tem a estrutura exatamente para utilizar um tipo de solução dessa que o cliente dele comprar, o cliente, seja vocês comprarem, e também prestar o suporte, porque às vezes nem sempre a resposta ou a remediação é algo que a gente conheça, né? Porque hoje a Deserve é especialista em cibersegurança, assim como a Sophos, assim como a WDC. Mas geralmente nossos clientes finais, o nosso foco é produção, por exemplo, é chão de fábrica, a minha empresa tem que fazer invoice financeiro. Então, a gente acopla isso também dentro de um serviço. Então, hoje, a Sophos, ela consegue trazer tudo isso, mas eu também consigo fazer o quê? Integrar com outros vendors. Ah, Wagner, eu não tenho nada de solução da Sophos hoje aqui dentro de casa, mas eu gostei muito do MDR, que eu vou depois mostrar um exemplo real para vocês como funciona. Como que eu poderia colocar o Sophos aqui dentro, né, o MDR? Vocês podem fazer integração, por quê? A gente vai fazer recebimento de integração via API, alguns outros tipos de integrações, com as soluções que vocês também têm. Então, olha, eu tenho endpoint, eu tenho firewall, eu tenho nuvem, tenho parte de identidade, eu tenho e-mail, eu tenho parte de rede. Então, você vai fazer uma integração com o MDR da Sophos e você consegue receber essas informações no MDR para alimentar o MDR e saber quando tiver algo acontecendo suspeito dentro do seu ambiente. Exatamente pensando nesse tempo de resposta rápido, pensando também que é 24/7, porque hoje os ataques não acontecem segunda a sexta, tá? Geralmente é sexta à noite, sábado e domingo. É quando não tem mais ninguém dentro da organização olhando o que está acontecendo e não vai conseguir detectar ali rápido se teve algum tipo de ataque. E, obviamente, gente, a gente tem toda a integração com os produtos Sophos, seja ele Firewall, Cloud, NDR, e-mail, Endpoint, XDR, EDR que a gente tem. Então, aqui são algumas integrações incluídas dentro do nosso Sophos MDR com, basicamente, a maioria dos produtos Sophos, e eu também tenho com os produtos não Sophos. Então, olha que interessante. Essa jornada até aqui, a gente falou sobre as ameaças, as transformações, como eu preciso mitigar, e principalmente a gente não ser mais reativo, a gente fazer um incident response. Então, agora eu vou responder ativamente uma ameaça que entrou no nosso ambiente. Então, essa jornada é exatamente, eu vou mostrar um vídeo para vocês, ele vai ser autoexplicativo, mas eu vou pausando aqui para exemplificar para vocês. Essa é uma jornada que hoje as empresas já estão subindo degrau a degrau, estão já criando essa maturidade para que elas não fiquem somente esperando acontecer, mas elas respondam ativamente a algum tipo de ameaça, principalmente avançada. Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É um exemplo de um e-mail. Esse e-mail vai ser malicioso, que vai ser enviado, tá? Então, o anexo que vai dentro dele, ele é um anexo malicioso. E isso é importante, tá? Wagner, explica para a gente por que ele está mandando um e-mail e tem uma senha. Geralmente, quando você recebe qualquer arquivo que tenha senha e precisa abrir esse arquivo, geralmente pode ser um vírus, tá? Por que, Wagner? Porque com a senha, o antivírus ou qualquer outra engine de segurança não consegue quebrar a estrutura da senha para ver qual que é o documento que está lá dentro e ver se aquele arquivo é malicioso ou não, tá? Nem
todas as soluções fazem isso. Então, quando você coloca uma senha, exatamente eu consigo mandar para você, você vai baixar o documento. Quando você colocar a senha, eu posso proliferar já o vírus dentro da sua máquina, tá? Então, suspeitem também sempre quando vocês receberem algum tipo de documento e tiver senha, porque isso é um tipo de técnica que é utilizada exatamente para que bypasse aí muitos antivírus, tá? E não só antivírus, mas outras soluções de segurança. Você viu que ele baixou aqui, ele baixou um arquivo aqui do Notes, né? E aí ele já começou a fazer algumas remediações. Aqui foi o próprio antivírus, aqui o EDR da Sophos, que travou aqui a execução. Mas olha que interessante. Até aqui está tudo ok. Porque a gente conseguiu parar. Mas vamos analisar a fundo, vocês lembram que eu mostrei aquela imagem para vocês. Aqui é interno da Sophos, tá? É como a Sophos trabalha essa parte de MDR para vocês. Então, um monte de sopa de letrinha, mas isso vocês não precisam se preocupar. Isso aqui é para quê? Para a gente mostrar como é complexo o processo de fazer um threat hunt, um hunting ali sobre uma ameaça, e como é complexo a gente responder sem ter uma equipe aí também apropriada para fazer a resposta. Então, você vai ver que ele está pegando vários IDs de processos. Então, vou passar aqui e olha que interessante. Ele abriu a máquina dentro do gerenciador dele, viu que está tudo ok, mas viu que teve uma máquina aqui com esse hash. O hash é o CPF do arquivo, né? Que foi identificado como uma ameaça. Ele vai vir aqui para a parte de ameaça, gráfico de ameaça, igual a que eu mostrei para vocês. E olha que interessante. O Office 2016 ele abriu normalmente, ele criou outros processos e ele criou o Command Processor, que foi aquela página que abriu para ele lá na hora. Então ele vai investigar isso, ele vai ver que abriu o OneNote, né, e o documento. Tudo é drill down, se você clicar em cima ele vai aparecer informações, quais são os destinos. Isso aqui é importante, porque, Wagner, a sua máquina acaba de se comunicar com, a gente chama de botnet, né? Mas geralmente é command control. É uma máquina que está numa botnet, numa rede aí maliciosa, e ela vai começar a controlar a sua máquina. Você reporta agora para essa botnet. Eu posso usar a sua máquina para fazer um ataque, por exemplo, eu quero derrubar o serviço do Netflix. A sua máquina se torna uma máquina zumbi. Eu posso usar a sua máquina para fazer um ataque. Ou nesse caso, ele queria criptografar sua máquina, né? Que é um pouco mais avançado. Mas tem muitos ataques que são para controlar sua máquina só para fazer ataque de negação de serviço, tá? Então você vai ver aqui que tem vários documentos. Aqui é mais complexo, aqui ele está abrindo já outro, já expondo mais log, isso aqui é muito mais técnico, mas o que eu quero mostrar para vocês é exatamente aqui qual é a ID, a pasta que foi criado, os IPs que foram feitos também de comunicação. E o que ele vai começar a fazer aqui, Wagner? Investigar. Então, um analista de segurança lá da Sophos está investigando o que está acontecendo. Então, opa, peraí, esse IP aqui eu vi que é um IP que não está legal. Você tem aqui o site da Sophos Labs, que você pode fazer algumas investigações, alguns outros sites que vocês também possam usar, não precisa ser necessariamente da Sophos, para ver algumas comunicações de IP que esse IP que você está se comunicando agora faz. E olha isso aqui, o tanto de informação que a gente traz só trazendo o que foi gerado de documento falso, de arquivos que foram feitos, ou máquinas que foram abertas e aplicativos que foram executados. Vou passar aqui rapidamente, porque esse é um processo aqui de investigação. Então aqui, o que a gente vai começar a fazer? Isso aqui, ó, o vídeo, ele tem até aqui 6h39 minutos. Então a gente fez uma investigação de uma ameaça, obviamente em um ambiente mais controlado, em 5 minutos. O que a gente vai ter que fazer agora? A resposta a tudo que foi feito que não era para fazer com aquele arquivo malicioso. Então, a gente vai deletar documentos que foram criados, a gente vai fazer o upload para... Aqui ele está fazendo o upload só para registrar isso na Sophos, mas você vai ver que agora ele vai começar a fazer o quê? A deleção dos documentos. E isso aqui, gente, ó, isso aqui não é coisa simples não. Agora a gente está mudando o quê? Revertendo a chave de registro do Windows. Então, o que é a chave do registro? Para todo mundo ficar aí na mesma página. O wallpaper que vocês usam na máquina de vocês
ter uma chave de registro para isso. Olha, o seu wallpaper é esse, então a chave de registro é essa. Se você entrar agora aí na sua máquina, digitar aí registros, por exemplo, register, por exemplo, você vai ver que vai abrir uns quadradinhos. Se você clicar lá, são todas as chaves de registros que são chaves do seu sistema operacional. Né? Então, a maioria dos vírus acabam mudando tudo isso, por quê? Porque a gente não enxerga. É muito lógico isso, né? Tá dentro do sistema. Então, eles alteram muito a chave de registro. E aqui a gente faz. A gente não, no caso, mas a Sophos está fazendo toda a parte de resposta a incidente. Aqui é o e-mail que ele vai mandar, tá? Então a gente recebe um e-mail sobre o que foi feito. Aquele é um template padrão, tá? Então tudo que foi feito na máquina ou no host que ele tem atuado, ele vai mandar esse e-mail para vocês. E aqui é para a gente sumarizar isso. Wagner, o resumo disso tudo é o quê, Wagner? Que em 3 minutos eu detectei, foi até menos. Em 15 ele investigou. Aliás, a investigação durou mais do que o vídeo. Em 4 minutos ele remediou. E vocês não mexeram em nada. Por quê? Vocês viram o quão complexo é. Eu, trabalhando em segurança há bastante tempo, conheço algumas técnicas, obviamente, mas não sou a pessoa mais expert, por exemplo, para fazer aquele incident response que foi feito por eles. Porque eles já conhecem, eles sabem como é a estrutura de ataque, a Sophos tem vários especialistas, e não só isso, grandes parceiros também que apoiam também os seus clientes, né? Inclusive a Deserve que está aqui com a gente hoje, que exatamente tem serviços de segurança e entendem desses cenários para conseguir fazer uma resposta a incidente. Se a gente contrata, às vezes, antivírus e a gente não tem esse tipo de serviço, a gente tem uma proteção que a qualquer momento alguém pode fazer um bypass, né? Alguém pode transpor essa proteção nossa, estar dentro do ambiente e a gente não enxergar. Então, o grande ponto aqui é a gente ter a visibilidade do que está acontecendo no nosso ambiente. Agora sim, a gente tem aquela visibilidade lá. Você lembra o NIST? A gente identificou, a gente está protegendo e a gente está respondendo. São um dos 5 pilares lá que são bem importantes. Quando você começa a responder, exatamente você começa a lidar e mitigar mais os riscos e brechas que a gente tem no nosso ambiente. Principalmente, vocês lembram o primeiro slide, né? A transformação digital. Se a gente espetar hoje uma Alexa aqui no meu ambiente, por exemplo, sem nenhum tipo de controle, a Alexa pode ser um ponto de vulnerabilidade. Se eu instalar um switch sem um mínimo de controle no meu ambiente, é um ponto de vulnerabilidade. O MDR consegue identificar isso, enxergar isso, né, através ali das integrações, vocês viram ali. Mas o principal, a gente começar a responder de forma proativa esse tipo de incidente. Porque senão daqui a um ano, você baixou hoje um vírus, mas não é hoje que ele vai criptografar sua máquina. Vai ser daqui 6 meses, vai ser daqui a um ano. Ele fica adormecido. Ele vai receber um wake up, que a gente chama, ele vai receber olha, Wagner, pode hackear esse ambiente agora. E vai lá e vai exatamente sequestrar todos os dados que estão lá dentro. Então, isso aqui é interessante. É um tipo de serviço hoje que a gente tem dentro do MDR, exatamente e principalmente para ameaças avançadas. Vocês viram o quão complexo é, né? Não é algo simples, né? Um documento e bloqueia, mas sim é um documento e vários outros tipos de processo. Isso aqui é uma máquina de usuário. Poderia ser um servidor, pode ser um file server ainda. Eu sei que tem clientes ainda que tem file server, pode ser um servidor de aplicação de vocês, pode ser o RP. Imagina vocês trabalhando e não conseguindo faturar, não enviar nota fiscal, por exemplo, tá? Então, são esses tipos de proteções que a gente vai trazendo para o nosso ambiente, mas não é para bloquear o usuário. A gente está fazendo o quê? Protegendo o nosso ambiente, de acordo com boas práticas, boas configurações e remediando possíveis ataques que a gente possa ter no nosso ambiente. E vocês vão ver aqui embaixo que, além desses 3 pilares, a gente tem o quê? Recomendações. Então, além de a Sophos fazer tudo isso, ela vai falar: olha, eu te recomendo fazer algumas outras coisas. Reinicie a máquina para ver se ela não fez nenhum tipo de acesso na memória, por exemplo. Tem alguns tipos de ataques que são fileless, que a gente chama, pode ser baseado em memória. Tem várias técnicas para isso. Remover o e-mail, olha que interessante. Vamos remover e-mail de phishing. Mas será que se você tivesse uma proteção de phishing também, ele já não bloquearia esse tipo de ataque? Então são essas coisas que a gente começa a modelar. Limpar o cache do navegador do usuário, bloquear as comunicações daqueles IPs que vocês viram, aquela lista de IPs.
resetar as senhas dos usuários, né? Então vamos alterar as senhas e informar todas as ações ali para o MDR da Sophos, por exemplo. Mas tomar algumas precauções que fogem à alçada das ações de um antivírus ali, uma engenharia reversa que a gente fez aqui para incident response. A gente também tem que tomar alguns outros cuidados que são coisas ali do dia a dia, senhas, acesso do usuário. Às vezes o usuário tem acesso privilegiado porque você precisava colocar uma impressora lá rapidinho para ele, e ele ficou com acesso de admin, por exemplo. Então são esses pontos que a gente vai mitigando no ambiente para que a gente consiga ter um ambiente estável, seguro e disponível para que a gente consiga trabalhar.